Boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de conversação sobre a matéria, sobre a aula teórica 1. E estou aqui à disposição de vocês para responder as dúvidas de vocês. Então, essa dúvida pode ser feita tanto no bate-papo aqui, no chat, como vocês podem também ligar a câmera, ligar o microfone e se manifestar aqui, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? Dúvidas, tá? Oi, professor, você consegue me ouvir? O som tá meio ruim, mas estou ouvindo, Héctor. Então, eu acho que o som está meio ruim, mas eu estou com uma dúvida no exercício número 5 e eu queria só. É uma dúvida bem boba, na verdade. Que o senhor, no exercício no A, pede para a gente construir o gráfico e. Ou melhor, pede para a gente construir o histograma das duas distribuições. Só que aí o senhor na alternativa B coloca para a gente colocar o histograma ou como porcentagem ou para calcular a área dele. Aí eu fiz por porcentagem, mas eu queria saber se no eixo Y eu tenho que colocar até o 100% ou se eu posso colocar em menos porcentagem. Não sei se o senhor entendeu. Entendi. Então vamos lá, Héctor. Ó, vamos pegar o exercício 5 aqui, tá? O exercício 5 ele quer que você construa o histograma para comparar a zona rural com a zona urbana, certo? Então você vai ter que fazer dois histogramas. Um histograma para a zona rural e um histograma para a zona urbana. Para você poder comparar os dois histogramas, eles têm que estar na mesma escala. Então, por isso que ele fala para você fazer o histograma na frequência relativa ou na frequência relativa dividido por delta, né, que é o histograma de área 1, porque aí você vai estar na mesma escala nos dois histogramas. Se você fizer frequência absoluta, você não vai estar na mesma escala nos dois histogramas. Então, não dá para comparar. Então, tem que ser frequência relativa ou frequência relativa dividido por delta. Mas no eixo Y, você pode colocar até o valor da frequência relativa máxima que você tem, né? No caso aqui da zona urbana, o máximo que você tem é 40%. Na zona rural, o máximo que você tem é 50%. Então faz uma escala no eixo Y que vá até 50%, 60%, que é suficiente para você poder colocar os dois gráficos na mesma escala, né? E aí para você poder comparar. Era isso a sua dúvida? Era isso mesmo, professor. Muito obrigado. Então tá bom. Então, tudo bem. Vamos lá, tem gente aguardando, deixa eu abrir a porta. Vamos Professor, lá. boa noite. Está me ouvindo? Boa noite, Jade, estou ouvindo. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu acho no exercício 1 mesmo da primeira lista, porque quando eu faço a frequência relativa, não vai dar um número exato que vai dar tipo 100% depois. Aí eu queria saber se isso é um problema quando a gente faz a distribuição de frequência. Mas quanto que dá a soma da frequência relativa? Então, dá tipo 99,9. Ah, não, tudo bem. Isso aí é erro de arredondamento, né? Na hora de arredondar, você arredonda um pouquinho e aí fica faltando um pouquinho. 99,9% está ótimo. O que não pode é dar Ok. 90%, faltar 10%, assim, aí tá errado. Mas 99,9% é porque no arredondamento você arredondou um pouquinho mais para baixo e aí faltou esse 0,1% aí. Pensando Beleza, pegar que... tipo 0, e os 3 números depois tá ok, tá bom. Tá ok. Ok, não precisa. Sempre vai faltar um pouquinho, ou vai passar um pouquinho de 100% se você, dependendo do arredondamento que você faz. Tá bom? Ok. E outra coisa, quando pede no exercício para fazer a distribuição de frequência, é só a frequência absoluta e a frequência relativa, ou tem que colocar a frequência acumulada absoluta e a frequência acumulada relativa também? Não, ou vocês, quando ele fala frequência, ele está se referindo ou à frequência absoluta ou à frequência relativa.
Se ele não discrimina o que ele quer, então você pode usar tanto qualquer uma das duas. Pode usar tanto a frequência relativa como a frequência absoluta. Quando ele fala da cumulativa, aí ele explicita, ele fala frequência acumulada, frequência cumulativa, ok? Então, se ele não Uhum. fala acumulada, é porque ele quer ou a frequência relativa ou a frequência absoluta. Porque quando ele quiser acumulado, ele vai falar frequência absoluta acumulada ou frequência relativa acumulada. Ou só frequência acumulada. E aí você usa ou a relativa ou a absoluta acumulada. Tá bom? Tá, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Estou vendo aqui no bate-papo que vocês abriram um grupo de WhatsApp dos alunos, né? Então, ótimo. É bom para vocês discutirem entre si as dúvidas e tirarem um ajudar o outro. Isso nessa época de pandemia é ótimo, né? Aí o Gabriel está perguntando, que tem uma dúvida. Sobre a lista 1, 2A, gráfico de distribuição de frequência. Ok, qual é a sua dúvida, Gabriel? Como seria esse gráfico? Ele cerca de 50 números. Como eu posso montar o gráfico? Então vamos ver qual que é o exercício 2A. Exercício 2A. Você tem todos esses conjuntos de números aqui, que são os erros de impressão da primeira página de um jornal, né? E aí ele quer que faça um gráfico de distribuição de frequências. Dado por frequência. Veja que ele quer dado por frequência. Então cada dado vai ser uma categoria, Gabriel. Então, por exemplo, você vai ver o primeiro dado. O primeiro dado é o 4. O 4 aparece quantas vezes? Uma vez só, ok? Então, o 4 vai ter uma distribuição de frequência são quantos? São 50 dados, né? Então, 1/50. Aí vai para o próximo dado. O próximo dado é o 5. O 5 também aparece uma vez só. Então, a frequência dele vai ser um 1/50. Ou se quiser frequência absoluta, o número 1, né? Porque um gráfico de distribuição de frequência, como ele não fala qual é, você pode fazer tanto a absoluta como a relativa, você que escolhe, tá bom? A cara do gráfico vai ser a mesma, só vai mudar o eixo Y, os valores no eixo Y, né? Mas a cara do gráfico vai ser a mesma. Aí você vai para o próximo, que é 6. O 6 aparece uma, duas, três, quatro vezes. Então a frequência relativa do número 6 vai ser 4/50. E assim vai. Então você vai fazer um gráfico, né? Vou mudar aqui para a lousa, ok? Então aqui na lousa, ó, se a gente fizer isso, então o exercício 2A, tá? Então se você fizer um gráfico, você vai ter lá o número 4. O número 4 ele vai ter 1/50 que a gente falou, né? Vamos supor que aqui é 1/50. Então vai dar um pontinho aqui. Você pode até colocar um risquinho aqui. Aí vai ter o número 5. O número 5 também vai ser 1/50. O número 6 vai ser 4/50. Depois vocês façam na escala certinha, tá? Eu não estou fazendo aqui na escala. Aí se a gente pegar o próximo número 7. O 7 tem quantas vezes? 1, 2, 3, 4 também. Então o número 7 também vai dar 4/50 também, tá? E assim vai, né? Número 8. O número 8 tem quantos dados lá? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes. Então, o número 8, eu vou colocar lá 6/50, tá?
e assim por diante. Você vai fazer um gráfico de barras, mas essas barras, como é por dado, então cada dado é como se fosse uma categoria. Você pode fazer uma barrinha mais grossa, ou então pode deixar só esse gráfico mesmo, com uma barrinha bem fininha aqui embaixo de cada número. Se você quiser fazer uma barrinha um pouco mais grossa, como desse jeito assim, ó, pode fazer também, não tem problema, tá? É só um gráfico de distribuição de frequências por dado. Então ele quer dado por dado, tá bom? Então você vai fazer um gráfico para isso até o último dado, que eu não sei quanto que vale, mas você vai fazendo isso para todos os dados. Tá bom? Entendeu, Gabriel? Mais alguma dúvida, pessoal? Tenho uma dúvida. Fala, Héctor. Na 3B, eu posso usar um gráfico de pizza para representar os dados que ele pede? Então vamos ver a 3B. 3B, ele quer um histograma para a variável idade. Idade é que tipo de variável, Héctor? E é qualitativa ou quantitativa? Não, professor, é a 3B. Ah, 3B, desculpa. 3B, um gráfico de distribuição de frequências para a variável grau de instrução. Então, o grau de instrução está em ensino médio, ensino fundamental e ensino superior, né? Então, é uma variável categórica, você pode sim usar gráfico de pizza, Héctor. Ou gráfico de barras ou gráfico de pizza. Qualquer um dos dois serve para variável categórica, ok? Tá bom, então, professor, obrigado. Essa foi fácil, essa até eu sabia. Não, só para tirar dúvida mesmo se pediu de pizza ou de barras, mas Mas tanto faz, tanto bem. pode ser qualquer um dos dois. Os dois servem para variáveis categóricas. Os dois representam o mesmo tipo de apresentação da variável, né? Tá bom? Você escolhe qual você quer. Beleza, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, eu fiquei com uma dúvida no exercício 8B. Fala, qual é a dúvida? Ele fala para fazer um gráfico da frequência relativa acumulada. Aí eu fiz o gráfico, mas eu não sei se ele está certo e eu não sei se eu estou interpretando ele certo. Frequência relativa acumulada por salário, né? Então você vai fazer assim, você vai pegar de 4 a 8, então vamos fazer assim. Eu vou fazer aqui na lousa para você visualizar melhor, tá? Uhum. Deixa eu mudar aqui para a lousa, peraí. Então, exercício 8B. Então, nós vamos ter aqui, ele falou qual é a frequência que ele quer usar? Um 8B Falou que é relativa. relativa acumulada. Então, vamos usar a frequência relativa acumulada. Então, veja, ó. Na categoria de 4 a 8, então vamos colocar as categorias primeiro no gráfico. Vai de 4 até 24, né? Então, vou colocar aqui. 4, 8, 12 e tá cortando, né? Bom, mas dá para... Eu vou tentar escrever aqui 16, 20 e 24, tá bom? Aí, de 4 a 8, o que acontece? De 4 a 8, você tem 14 funcionários, né? 14 dados que caiu o salário de 4 a 8 salários, né? Milhares de reais. De 4 a 8 mil, tem 14 funcionários que ganham de 4 a 8 mil. Então, como você não sabe os salários, você considera que vai crescendo essa quantidade de funcionários ganhando 4 a 8 mil conforme vai aumentando o salário. Então, dentro de uma categoria, você pode supor que esse crescimento é linear. Então, 14 sobre 40, você vai chegar em 35%, né? Então, 35%, então aqui vai dar, vou colocar aqui, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Tá bom? Ah, eu não mostrei a lousa. Então eu coloquei aqui, ó, de 20, 40, 60, 80 e 100%. Esse 40 mil tá com cara de qualquer coisa menos de 4, né? Deixa eu apagar isso aqui. 40%. Tá bom?
Então, ó, de 4 a 8 ele sai de 0 e acaba, quando acaba em 8 salários, em 35%. Então eu posso considerar, o 35% está mais ou menos aqui, que de 4 a 8, o número de empregados que ganham de 4 a 8 mil reais saiu de 0 e quando acabou 8 salários mínimos, ele estava em 35%. Aí você tem que de 8 a 12, mais 11 funcionários ganham salário de 8 a 12 mil reais. Eu queria trabalhar nessa empresa, viu? Vocês também deveriam querer. De 11 a 40 dá quanto? Dá 27,5%, né? 11 dividido por 40, acho que dá 27,5%. Então já tinha os 35% aqui. Com mais 27,5% daqui, tá? Então vai 35 mais 27,5 dá 42,5, 62,5%. Então 62, quando acaba o 12, já está com 62,5% mais ou menos. Então você coloca mais uma retinha aqui, ó, que vai, quando acaba em 12, ó, já está em 62,5%. 62,5% está mais ou menos aqui, ó, tá bom? Aí de 12 a 16, mais 8 pessoas, mais 20%. Então, mais 20% com 62,5% já somado disso aqui, vai dar 82,5%. Então, eu vou aqui em 82,5% e faço de novo uma retinha aqui, tá? De 16 a 20, mais 5 pessoas, isso dá 12,5%. Então, 82,5% somado dos anteriores, mais 12,5%, dá 95%. Então, quando chega no 20, já está em 95%, que é mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, tá aqui. Vai fazendo retinhas. E quando chega no 24, tem mais dois funcionários que ganham, que deve ser o presidente e o vice-presidente, né? Da empresa, que ganham de 20 a 24 mil reais. E aí, então, mais 5% aqui chega aos 100%. Então, quando você coloca, quando chega nos 24, você chegou nos 100%. E aí você faz essa retinha. E a partir daí é 100% para o resto da vida, né? Porque acabou os dados. Tá? Então, esse é o gráfico de frequência relativa desses dados que foram dados. Tá bom? Então, para cada categoria, dentro de cada categoria, você começa de onde parou a categoria anterior, aqui você começou do zero, porque não tinha nenhum dado antes, e foi até os 35%, depois para essa categoria você começou dos 35% e acabou nos 62,5%, depois nessa categoria começou no 62,5% e acabou no 82,5%, e assim vai até chegar lá no final. Então esse é o gráfico de frequência relativa acumulada. Tudo bem? Tudo sim, obrigada. Entendeu certinho? Não ficou nenhuma dúvida? Não, entendi. Então tá bom. Vamos ver lá outra. Lorena.